Bom dia a todos. Bom dia, meus queridos. É muito feliz estar aqui com vocês, tá bom? Essa palestra é tão importante para mim que eu nem dormi essa semana. E essa noite eu sonhei com ela, inclusive. Mas bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Olha para quem está do seu lado agora e fala: bem-vindo. Bem-vindo. Jesus dá boas-vindas a você, né? Que bom, né, estarmos aqui novamente. Que bom acordarmos mais esta manhã, né? Que bênção, né? Já agradeceram hoje? Vamos agradecendo agora, então, pela bênção dessa manhã. E aqui a palestra é Conheça e Conquiste a Si Mesmo. Mas quando eu estava fazendo, aí eu coloquei assim, ó, reconheça, reconquiste. Porque esse movimento, ele não pode parar aqui nessa palestra. Ele é o tempo todo. A nossa vida muda o tempo todo. Não é assim? Quando a gente acha que está bem, vem um desafio. E quando a gente está num desafio que a gente acha, meu Deus, não tem saída. Aí vem uma solução e a gente retoma e ganha esperança. E, para começar, eu quero lembrar para vocês o seguinte. As promessas de Jesus são eternas. As promessas do Cristo são imutáveis. E as promessas desse Cristo, desse mestre de amor, elas são consoladoras e nos garantem um futuro de felicidade. Hoje pode ser que a nossa vida não esteja tão feliz quanto a gente gostaria, mas as promessas de Jesus são eternas, imutáveis e consoladoras. Sabem por quê? Porque um dia ele passou pela terra e ele nos prometeu um consolador prometido. Quando ele parte, ele nos deixa essa promessa de um consolador prometido. E o consolador prometido veio. E a gente, às vezes, ainda não tem entendimento do poder que é abrir o Evangelho dentro do nosso coração. Porque o Evangelho, ele não é para ficar na casa espírita, ele não é para ficar na nossa mesa de casa, na nossa estante da sala, ele é para ficar dentro do nosso coração, dentro desse movimento de amor, esse exercício diário de caridade, de perseverança, de fé, que a gente precisa renovar com Cristo todos os dias. Porque um dia ele passou por aqui e falou assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então vamos repetir? Mas tende. E esse bom ânimo está animado? Então, vamos dar um sorriso e vamos falar assim, mas tem de bom ânimo. Isso, porque tem que começar de dentro para fora. Né? Jesus é vida, Jesus é alegria, Jesus é esperança. Né? E, para a gente começar, tem uma frase aqui, ó, conhece a ti mesmo? Tem um filósofo que passou aqui pela Terra e ele falou isso. Conhece a ti mesmo. Sócrates, né? E quando ele fala isso, eu coloco aqui, ó, às vezes quando eu me sinto, quando eu tiro o óculos, olha só que interessante. A minha visão fica o quê? Embaçada. Porque o que eu conheço é apenas um recorte. Eu conheço a Aline, que estou Aline. Mas eu sempre fui Aline? Não fui. Eu sou Aline nessa existência, né? Nesse recorte de um espírito que já reencarnou muitas vezes. Então, quando a gente pensa que se conhece, vem um desafio e olha lá, fala assim, vai começar tudo de novo. Volta para o começo da lição, porque ainda tem alguma coisa para aprender, né? E aí tem os nossos espíritos protetores, que pegam nas nossas mãos e não nos deixam sair disso sozinhos. Não nos deixam sofrer sozinhos.
não nos deixam nem um só segundo sozinhos. Eles estão lá pacientemente esperando o quê? Que a gente dê um primeiro passo. Porque se a gente não pensar em Jesus, não fazer esse Wi-Fi espiritual, como que eles vão conseguir nos ajudar? É como se a gente tivesse entrado num trem e deixado eles do lado de fora. A porta fechou, e agora? Como eles nos acessam? Então, conhecimento de si para conhecer o outro. Porque às vezes a gente acha que conhece alguém, mora com uma pessoa 10, 20, 30 anos e acha que conhece. Mas a gente se conhece? A gente sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que é tolerável para nós ou o que é inegociável? E por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, é no inegociável que tudo se perde. Eu não sabia que, se a pessoa falasse aquela palavra, eu iria me descompensar, eu iria me desequilibrar, eu iria responder agressivamente. Mas, se eu me conheço, eu sei que aquele é o meu limite, é o meu sinal vermelho. Por isso existem as leis de trânsito e as leis divinas, não é? Se a gente ultrapassa o sinal vermelho, a gente não coloca a gente em risco? E o outro em risco também, não é? Como é fazer uma viagem com um motorista desgovernado? É estressante, né? A gente fala assim, meu Deus, o que vai acontecer nessa viagem? Eu estou me sentindo inseguro. Então, olha só o que Jesus fala. O reino de Deus está dentro de vós. Está lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo 21 da Bíblia. Então, dentro do reino de Deus, que é tão esperado por nós e tão prometido em outras religiões, ele está aqui dentro. E eu preciso descobrir comigo mesmo, porque a minha evolução é individual. E aí eu pergunto assim para você, como vai você hoje? O que está acontecendo aí dentro de você hoje? Como que está o tempo aí? Como que está a previsão? Está um dia de sol ou está um dia nublado? Ou a previsão é de tempestade, chuvas fortes? Como é que está esse corpo que é 70% água? Existem águas boas, bons sentimentos, bons pensamentos, ou águas ruins? Né? Para a gente refletir. Como que estão os seus desafios hoje? E a sua perseverança, a sua confiança para passar por eles. Porque eu não sei se você sabe, mas Jesus confia muito em você. Jesus confia muito nessa cadeira que você está ocupando aqui. Jesus confia muito na sua evolução e no conhecimento que você já tem para passar por tudo, o que você já está preparado para passar. E como que está a sua esperança? Você olha para o futuro e você pensa assim, eu vou conseguir passar por isso. Ou você olha e se sente incapacitado. E sabe por que eu falo isso? Porque você também não é só esse nome que você tem. Você é um recorte de um espírito imortal, que já renasceu muitas vezes, um espírito experiente, que já nasceu, já desencarnou, já se relacionou muitas vezes, já teve variados tipos de família, de condição social. E você é um espírito que veio para vencer. Porque foi esse o combinado com Jesus. Olha, vou te colocar no time, hein? Então vai lá e faz o quê? O gol, certo? E de 1 a 10, dá uma nota aí para esse desafio que você está passando hoje. Não pode dar 10, hein, gente? Porque a nota aqui é o seguinte. De 1 a 10, quanto que você acha que você está com as chances de resolver esse desafio? Se você der 10, você já resolveu. Então, assim,
Não pode dar 1 também, né? Mas também não pode dar 10. Então, dá uma nota aí para o desafio que você está passando hoje. E você acredita que você vai superar? Ou você se sente assim desesperado? Porque se a resposta é me sinto desesperado, quer dizer que está faltando aí um pouquinho de confiança, de esperança e de fé para passar por isso. E você está no lugar certo para você desenvolver isso numa casa espírita, né? Aprendendo junto comigo, que estou tão necessitada de aprender quanto vocês, que vocês vão conseguir passar por isso. E Jesus diz assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, se você fizer a sua prece, e se você observar a você mesmo, o outro não vai conseguir te tirar dessa força interior que você tem. O Divaldo falava assim, ó, a paz é um estado de espírito. Se eu estou em paz, ninguém pode me tirar, né? Então, a prece é aquilo que vai nos conectar a essa paz, a essa esperança, a essa força para a gente enfrentar qualquer desafio do nosso dia. Porque a gente orar não significa que os desafios não vão acontecer, mas significa que a gente vai estar amparado espiritualmente para passar por eles. Que os nossos mentores vão olhar e vão falar assim, ó, veja dessa forma. Diga isso. Sinta como o outro está se sentindo. Observe que o outro não está bem e que às vezes não tem nada a ver com você, é com ele. É a dificuldade dele. E o Espiritismo ele nos convida sempre a olhar esse outro como um aprendiz. Será que a gente olha o outro como alguém que está aprendendo como nós? Ou será que a gente julga, né? E a gente reencarnou. E sinto muito em dizer, vocês assinaram o contrato todinho. E eu também. E sabe aquelas linhas pequenininhas do contrato? Estava escrito lá assim, ó. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o contrato estava assim, ó, você vai reencarnar agora, mas já vai se preparando porque vai ter mais, hein? Não é a última. E está falando assim, ó, de Jesus, né? O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. Então, o corpo, ele vai ficar. E o que volta? O que eu aprendi, o que eu melhorei, as coisas boas que eu fiz, as pessoas boas que eu compartilhei a vida, né? As pessoas que se contagiaram com a minha alegria, com os meus bons exemplos, né? A pessoa que, às vezes, você nem sabe o bem que você fez por ela, mas você fez. E reencarnar é passar por um processo, gente, que é assim, ó, a gente vai se arrepender daquilo que a gente cometeu na outra existência. Então, a gente vai passar por essa análise interior. E aí a gente vai ter, ó, que lá atrás, não estou falando de agora, hein? Lá atrás a gente teve que se perdoar para estar aqui. Lá atrás. Porque se a gente não tivesse se perdoado, não estaríamos aqui, reencarnados. E aí eu pergunto para você, você se perdoa hoje quando você erra? Você se permite falhar? E se você falha, você se permite avançar, não ficar pensando nesse erro, mas falar assim, poxa, eu errei, preciso reconhecer, mas eu preciso também seguir adiante. Não posso estacionar. Porque tem gente que não se permite falhar. E tudo que a gente usa para a gente vai usar para quem também? Para o outro. Porque o outro é o nosso espelho. Então, a forma como a gente trata o outro, às vezes é a forma que a gente também se trata, né? E aí eu convido a gente a ser mais generoso, a reconhecer mais o que a gente tem de bom, a reconhecer mais as nossas qualidades. Porque tem gente que está aqui andando pelo salão que acha que sempre poderia fazer mais alguma coisa, mas já faz muito. Não é assim? E, às vezes, a gente está preocupado em oferecer um banquete assim, ó, para o outro.
e ele está precisando apenas do arroz, do feijão, de um franguinho e uma farofa. É mais simples do que a gente está pensando. E a gente está passando também por um momento de expiação aqui na Terra. O que é expiação? A gente tem coisa para pagar e o boleto é grande. E aí a gente teve que fazer o quê? Parcelar, né? Em várias vezes. É por isso que todo mês ali vai surgir uma novidade, que a gente vai falar, olha lá, outro problema. Nem resolvi esse, já está chegando outro, né? E se a gente olhar como um desafio de crescimento? Se a gente olhar assim, olha, isso daqui é difícil, mas eu consigo passar. Eu consigo resolver, hein? E eu vou procurar quem possa, às vezes, me dar um olhar de fora para resolver junto. Porque a outra pessoa que está olhando de fora, às vezes, entende o porquê que a gente está passando por aquilo. E é por isso que o atendimento fraterno na casa espírita ele é muito interessante. Porque o médium, ele é uma pessoa que ele não conhece você. Ele não conhece a sua família, ele não conhece a sua história de vida. E, através da sua espiritualidade ali, ele vai aconselhar você a olhar de outra forma aquilo que você está passando, né? E vai doer menos, e você vai ficar mais leve. E você vai sair da casa espírita assim, radiante, porque você vai falar, poxa, era simples, e eu estava sofrendo muito. E vai nos convidar um dia a reparar. O que é reparar? A gente tem pessoas para fazer reparação, pessoas que a gente machucou, magoou, assim como as pessoas nos machucaram também. Mas aí é uma mudança interior que vai refletir para fora. Todo mundo vai olhar para você em algum momento aí da sua jornada na casa espírita e vai falar assim, Geraldo, você mudou, hein? Você é outra pessoa agora, quem te viu que eu te vi, hein? Vai falar assim, né, para você, nossa, como você está diferente. E você vai olhar para você e vai falar assim, nossa, mas eu não fiz nada de diferente. Mas você mudou, você melhorou. É que você fez isso tão naturalmente e você abraçou tanto essa causa de Jesus que você não percebeu. Mas toda vez que você sai da casa espírita, você sai diferente. Porque essa palestra aqui, que eu não estou falando da minha, tá? Estou falando de todas. Todas as palestras são um tratamento para nós. Todas as palestras, os mentores plantam uma semente que vai nos ajudar a ser melhor. E aí a gente tem um caminho. Ou a gente resiste e se fortalece, ou a gente vai desistir. Então, o contato com o outro e com o mundo pode nos dar esperança, pode nos dar fé, confiança, nos fortalecer, ou a gente pode se abater, né, Julinho? A gente pode fazer o quê? A gente pode entrar na energia negativa dos outros, ou das notícias, ou do desespero, ou da violência, e a gente achar que nada mais tem mais jeito. Então, olha só, sempre que a gente está passando por uma dificuldade, tem uma pessoa sofrendo mais ainda. O Divaldo falava assim, uma dor maior consola uma dor menor. O que isso significa? Que no dia que a gente estiver reclamando, que a gente estiver revoltado, a espiritualidade vai falar assim, ó, espera aí, só um minutinho. E vai colocar na nossa frente uma pessoa que está muito pior que a gente. Para a gente entender que Deus alivia e muito o nosso débito espiritual. Para a gente entender que, enquanto tem dias que a gente acorda só olhando para o nosso sofrimento, tem muita coisa acontecendo boa na nossa vida também. Mas a gente só está conseguindo olhar para o ruim. E a gente só está conseguindo sofrer quando a gente olha para o ruim, né? E aí eu venho lembrar quem é Deus. Ou lá no livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta assim, na primeira pergunta aos Espíritos, ele fala assim, o que é Deus? Porque Deus é muito mais do que a gente pode compreender, eles dizem, né? Deus é um ser eterno, imutável. O que ele traz para nós não muda. Por isso que as promessas de Jesus são eternas e imutáveis. Elas não vão mudar para a gente, não importa o desafio que a gente está passando.
Jesus segue à nossa frente e segue nos levando esperança, independente se a gente está olhando ou não. Deus é imaterial, né? Então, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que Ele também é onipresente. A gente pode acessar Ele de qualquer lugar. Onipotente, Ele é supremo, Ele é superior. Não existe nada melhor ou maior do que Ele. Ele é único, soberanamente, né? Indiscutivelmente justo e bom. E o que eu venho trazer com isso? Que existem as leis divinas que estão em nós o tempo todo. E se a gente questiona o nosso sofrimento com a revolta, a gente está questionando Deus. Um Deus perfeito, que nos criou perfeitos, e ao longo da nossa vida, a gente que foi fazendo essas escolhas que causaram as nossas imperfeições. Mas a gente precisa culpar alguém, às vezes, e a gente vai culpar Deus. Vai falar, Deus, não quero não, é culpa sua eu estar passando por isso, né? E aí, por que eu falo de Deus? Porque Deus é perfeito. E Ele acredita que um dia nós seremos perfeitos também. E Ele dá muita ferramenta para a gente aprender a fazer isso. E é por isso que eu volto ao conquiste a si mesmo. Conheça a si mesmo. E como que eu me conheço? Eu nunca vou falar assim, eu sou a Aline, eu estou a Aline. E nessa versão que nós estamos aqui no momento, é a nossa melhor, concordam? É a que a gente tem mais conhecimento. As melhores pessoas que você tem na sua vida são as pessoas que mais te amam, que mais te admiram, que mais te animam, que mais te incentivam. Então, eu preciso saber quem eu sou através dos meus limites, do que eu gosto e do que eu não gosto. E preciso saber quem eu estou, qual é a minha realidade, o que eu posso transformar ela, no que eu posso melhorar ela. E o que eu já entendi que eu tenho dificuldade, porque aí eu busco ajuda. E o reconhecimento de si, ele passa por a gente entender o quê? Que tem coisas que são conscientes. Por exemplo, atravessar a rua. Eu estou fazendo isso consciente. Eu estou olhando para os dois lados, né? Estou olhando o farol. Mas tem coisas que são inconscientes. Alguém está olhando assim, estranho para mim. E eu estou ficando irritado. A pessoa não falou nada. Ela só olhou de uma forma estranha, mas aquilo já me irritou. E aquilo me causa um alerta dentro da minha mente. E esse alerta vai começar a me causar uma ansiedade. Não aconteceu nada, mas aqui dentro já está acontecendo tudo. Então, por isso que eu tenho que entender que eu sou um ser espiritual que tem uma história, que tem memórias que são boas e memórias que são ruins. E por isso eu vou ter dificuldade de fazer algumas coisas. Por exemplo, tem gente que tem medo de elevador. Não sabe por quê, né? Mas entra no elevador, fica preocupado. Tem gente que não gosta de lugar que tem janela tudo fechadas. Tem gente que tem medo de barata. Outro dia eu fui fazer uma palestra numa casa espírita e entraram 2 baratas voadoras. Gente, eu quase fiquei sozinha lá para fazer a palestra. Porque essas baratas, elas causaram um furdunço danado, que elas voavam na cabeça das pessoas. E aí tem gente que tem pavor, né? E se entra um rato, então? Meu Deus do céu, aí nem eu ia ficar, né? Mas, assim, tem coisas que são inconscientes nossas. A gente não sabe o porquê, mas elas acontecem. E aí eu preciso lembrar que tem coisas que eu vou conseguir acessar. Por exemplo, quem foram os meus avós? A minha família é de que parte do Brasil? Eu sou uma pessoa branca, então eu venho ali de uma ancestralidade europeia. Se eu sou uma pessoa preta, eu venho de uma ancestralidade ali africana, e nem sempre, né, isso é tão assertivo assim, né? E tem informações que eu vou conseguir acessar. Por exemplo, se eu sou uma pessoa branca, eu vou entrar no mercado e vai ficar tudo bem.
Agora, se eu for uma pessoa preta, talvez a minha experiência seja diferente. Talvez vai ter alguém que vai olhar para mim e vai me julgar. Então, tem coisas que a gente passa que outra pessoa passa 2, 3 vezes pior. Tem pessoas que são perseguidas na rua pela roupa que elas estão vestindo, pela cor do cabelo, né? Pela aparência. Tem pessoas que são agredidas pela aparência, porque elas escolheram ter um sexo diferente, escolheram ter uma personalidade diferente. Então, eu tenho que pensar o seguinte, tem coisas que são conscientes, e eu posso resolver. Eu posso resolver tomando passe, eu posso resolver fazendo um atendimento fraterno, eu posso resolver conversando, olhando para o outro com amor. E as inconscientes, eu vou ter que buscar um atendimento terapêutico, bons livros, bons filmes, para eu poder me reconhecer, né? Por que que tal situação ou tal pessoa me causa uma insegurança? Entendem? E os filmes estão aí para ajudar. E, finalizando, eu trouxe algumas perguntinhas para nós, né? Valores e escolhas. Olha só, para a gente se conhecer. Quais valores guiam as minhas ações? O que são valores? Por exemplo, ética, respeito, né? A caridade é um valor. A sustentabilidade, quando eu olho para o meio ambiente com cuidado, é um valor, né? Em que momentos eu, assim, balanço, né? Por exemplo, será que quando eu gosto de alguém muito, eu traio os meus valores? Por exemplo, eu finjo que eu não estou vendo alguma coisa errada, eu passo a mão na cabeça daquela pessoa. E se for uma criança, então? Mais difícil, né? Porque as crianças têm doçura, têm ternura. Então, será que eu sei dizer não? Isso não é dos meus valores? Ou será que eu finjo que nada está acontecendo? Eu tenho agido com sinceridade, porque quando a gente se contraria, a gente faz uma coisa contrariado, o nosso corpo sofre, sabiam? A gente diz sim, mas a gente estava querendo dizer não, e a gente fica extremamente ansioso, a gente não vê a hora da pessoa acabar aquilo que ela tinha que fazer e que ocupou a nossa mente e o nosso tempo, para a gente já encerrar aquela situação, e a gente vai ficando extremamente irritado, porque a gente não soube dizer não, tomar uma boa decisão. E aí vem da nossa infância, sabia? Porque quando a gente é criança, a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito. E aí a gente vai fazendo tudo para agradar a família. E a gente tem o sentimento dentro de nós que nada que a gente está fazendo ali é tão suficiente assim. Mas não é porque isso talvez era a realidade. É talvez porque a gente espera pais perfeitos. A gente espera pais que dizem, eu te amo, A gente espera pais que abraçam, que sejam carinhosos. E nem sempre os nossos pais deram isso. Então, como eles vão nos dar algo que eles não aprenderam? Entendem? Como se a gente olhar um pouquinho diferente, as coisas vão se acertando. Mas nem por isso eles deixaram de nos amar. Porque na ausência deles, tiveram avós aí, tiveram tias, tiveram um ou outro que nos deu o quê? O afeto de forma material. Pode até ter faltado o eu te amo, mas tinha a roupinha nova, tinha o tênis, tinha o caderno simplesinho para estudar, tinha a mochilinha para ir para a escola, tinha o alimento. Então, isso também é afeto. Quando o outro se preocupa de faltar alguma coisa para nós. O Marcos sentou na frente aqui agora, significa que ele vai tirar nota 10 na aula de hoje. E a gente também tem as imperfeições morais. O que são isso, né? Os nossos vícios que a gente traz do passado. A gente não é orgulhoso nesta vida. A gente não é invejoso nesta vida. Impaciente nessa vida? Jamais. Vocês conhecem alguém impaciente? A gente traz isso de outras vidas.
E às vezes de muito tempo, gente. E por isso que a gente tem que ter a tolerância com a gente mesmo para resolver. Porque não vai dar para mudar, zerar tudo agora. Mas dá para pegar um defeitinho e melhorar. Em que situações eu perco o controle? Antigamente existia uma coisa que chamava assim, fila do banco, fila da lotérica. Meu Deus! Você passava 1h30 lá para pagar uma conta. E aí sempre chegava alguém e ia fazer um jogo na sua frente. Então, assim, hoje em dia não existe mais a fila do banco, mas se o aplicativo demora para abrir, nossa, eu já me irrito, né? Então, assim, em que situações eu vou perder o controle? Eu preciso saber, porque aí eu vou evitar. Que pessoas que me fazem perder o controle? Porque aí eu preciso entender a melhor forma de me relacionar com ela. E será que eu sinto a necessidade de ser feliz ou de ter razão, hein? Às vezes eu só quero ter razão. Eu quero que o outro fale, sim, senhor, sim, senhora, né? E será que eu sou uma pessoa ciumenta? Será que eu tenho mágoas, ressentimentos? Será que eu tenho? Eu preciso descobrir. Será que eu me julgo demais? E por isso que eu julgo também os outros, né? Será que eu perguntei para o outro assim, o que você queria dizer quando você disse isso? Ou será que eu já fui adivinhando, né? E para a gente construir boas relações, a gente tem que pensar assim, será que eu sou justo e caridoso com as pessoas que vivem comigo? Porque do mesmo jeito que eu tenho que ter tolerância com elas, elas também precisam me tolerar, né? E que pessoas ou situações eu ainda preciso amar e aceitar? Será que eu perdoo de coração mesmo? Ou é só nas palavras? E quando eu ajudo alguém, será que eu ajudo a pessoa com paciência, com interesse? Ou será que eu ajudo só para ela sair da minha frente? Não tem gente que é assim? Não tem médico, infelizmente, que é assim? Parece que está atendendo só para se livrar ali da fila de espera? Todas as profissões têm gente assim, né? E será que quando eu ajudo, eu preciso que a pessoa fale muito obrigada? Você fez muito por mim. Ou se ela não falar isso, está tudo bem. Eu não vou me sentir chateado. Eu não vou me sentir magoado pela ingratidão dela. Eu não vou sofrer se ela não disser obrigado. Entendem? Porque, às vezes, esse reconhecimento que a gente espera dessa pessoa vai vir de outra pessoa. E eu preciso pensar que tudo isso vai contribuir com a minha evolução. O que eu fiz hoje para me tornar um ser humano melhor? O dia está só começando, né? Nós temos aí várias horas pela frente, e nessas horas a gente pode fazer algo bom hoje, fazer algo melhor. O que eu tenho dificuldade de mudar em mim mesmo? Como que eu posso conseguir ajuda, sem desanimar, sem me entregar ao sofrimento, sem achar que eu não sou bom o suficiente, e eu busco viver o Evangelho, ou estou apenas escutando? Eu me esforço para vencer quem eu fui no passado, ou eu prefiro apenas ficar reclamando e lamentando? Já ficaram perto de uma pessoa que só reclama? É terrível, né? Não dá muita vontade de conversar, né? E aí, de novo, quando você se conhece, quando você se autoconhece, e aí você vai conquistar você mesmo. Porque, às vezes, a gente quer conquistar o outro, né? Quer conquistar um emprego, quer conquistar um relacionamento, quer conquistar um cargo, quer conquistar um amigo, e a gente não se conquista, a gente não se agrada. A gente pega o nosso dinheiro, a gente não gasta R$1 para comprar uma coisinha simples, tá? Não precisa fazer um Pix muito alto para a gente ser feliz. Pode ser um chocolate que você gostava lá na sua infância. Pode ser um bolinho que eu vou dividir com uma pessoa que eu gosto.
Pode ser dividir um guarda-chuva num dia de chuva, que você vai rir, porque as duas pessoas vão o quê? Se molhar, não vão? O guarda-chuva mal vai dar para um, mas a memória vai ser boa. Então, quando você se conquista, se agrada, se aceita, se ama e é generoso com você, tudo isso vai acontecer com o outro. E tudo isso vai ser mais fácil para a gente. Eu não estou falando que vai ser resolvido, mas vai ficar mais leve. Porque o jugo de Jesus é leve. O caminho de Jesus é leve. E aí a minha mentora que fez eu colocar essa pergunta aqui, tá? Não fiquem bravos comigo. Reconheces Jesus? Jesus está presente diariamente dentro de mim, nas minhas escolhas? Eu confio nas decisões divinas? Ou eu confio apenas em me entregar à ansiedade e ao meu medo? Eu me conecto com Deus? Eu sigo com humildade, gratidão? Ou apenas cobrança? Ou apenas revolta? Ou apenas mágoa? Eu tenho uma fé ativa com ação? Ou apenas uma fé que balança? Que a tempestade vem e o barco vira. Porque quando Jesus convidou Pedro a andar pelas águas, como ele andou, ele sabia que Pedro não tinha aquela confiança. Mas ele convidou Pedro porque ele sabia que Pedro era como nós. Humanos, vulneráveis, sensíveis, e que a gente fica com muito medo de falhar. Mas o medo, ele só é vencido pela fé, gente. Não tem outro caminho. Quando a gente conhece e estuda a doutrina espírita, a gente conhece o caminho. E tem uma música do Frei Gilson, que eu não vou colocar aqui hoje, porque eu não consegui baixar, mas ela fala assim, ó: tu és o centro da minha vida. E eu achei essa frase tão bonita. Por quê? Porque a gente está num centro. E o que é um centro? É um local de amor, é um local de caridade, é um local de esperança, é um local de fé. E quando o Frei Gilson fala assim, ó: tu és o centro da minha vida, ele fala que Jesus é o centro, não sou eu o centro. Não é a minha felicidade o centro. É a minha esperança. É a minha fé em Jesus que é o centro. E a música fala assim, ó: tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não posso tirar os meus olhos de ti. Eu quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Então, vamos repetir, só para a gente terminar? Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Então, o GESB aqui, ó, somos cada um de nós. E cada um dos espíritos que torcem por nós, cada um dos espíritos que trabalham aqui por nós neste momento estão trabalhando. Cada um dos trabalhadores que levantaram cedo por nós. Cada um de nós que levantou por Jesus. Então, que a gente possa levantar e andar com Ele todos os dias da nossa vida. Tá bom? Muito obrigada.